Olá, amigos. É um prazer enorme estar aqui com vocês com esse curso online de excelentíssima qualidade, onde estaremos abordando conteúdos diferenciados com base em evidências científicas e também com base na prática clínica. Quais são os exercícios que funcionam? Qual a melhor maneira de avaliar? Mas antes de qualquer coisa, vamos dar uma pincelada na anatomia biomecânica do complexo do ombro. E nessa primeira aula, o foco será na articulação glenomeral e também nos músculos do manguito rotador, em relação à sua função, à cinemática, à artrocinemática, qual a sua real importância dentro do processo de prevenção e reabilitação de lesões. Falar de ombro, pessoal, sempre é complicado, sempre polêmico, uma vez que é composto de 4 articulações que interagem entre si, né? A gente não tem como, durante o movimento de abdução do ombro, por exemplo, de isolar essas articulações. Então, quando nós fazemos uma abdução, a gente tem um movimento da articulação escapulotorácica em relação ao gradil costal, temos o movimento da glenomeral, temos o movimento da acromioclavicular e o movimento da articulação externo-clavicular. Vimos como exemplo aí, nesse vídeo, a interação durante o movimento que nós mais realizamos, seja no dia a dia, nas atividades esportivas, no treinamento de força. E a gente percebe o quê? Que durante a abdução, todas essas articulações elas interagem entre si. E quando ocorre uma falha em uma delas, o resultado aumentam muito, gente, as chances de ter uma lesão, principalmente nos músculos do manguito rotador. Observem aí mais uma vez. Então, ao avaliar o seu cliente, paciente, leve em consideração todas essas 4 articulações. Por exemplo, pessoal, se teu aluno ele teve uma fratura na clavícula, se teu aluno é mais idoso, tem um processo de artrose, né, na esternoclavicular, na acromioclavicular, ou foi vítima também de acidente e obteve uma lesão em uma dessas articulações, o movimento da escápula ele está altamente comprometido, então não tem como a gente isolar. Todas essas articulações elas trabalham em harmonia, então elas precisam funcionar para que a gente consiga preservar todas essas estruturas que passam pelo espaço subacromial, né? Que temos aí os tendões do manguito rotador, temos a bursa subacromial e ninguém fala, mas também podemos considerar anatomicamente e biomecanicamente o tendão do cabo longo do bíceps, que muitas vezes, principalmente em indivíduos com ruptura parcial ou total de supra, esse tendão do cabo longo do bíceps, ele passa a ser extremamente sobrecarregado, né? Se teu aluno for um atleta de arremesso, então, devido a esse mecanismo de peelback, a gente está torcendo o tempo todo o cabo longo do bíceps, tá? Então vamos falar aí do manguito rotador, importantíssimo sim o fortalecimento do manguito rotador, entretanto não é o salvador da pátria, pessoal. Eu vejo aí pessoas fortalecendo o manguito rotador 2, 3 anos e não obtêm uma melhora significativa a ponto de resolver o problema da dor da lesão no ombro. Temos aí na face anterior, nós visualizamos o músculo subescapular, que ele, além de ser um rotador medial, ele tem a função de deprimir a cabeça humeral, assim como também o infraespinhal, o redondo menor, eles também têm essa função de depressão da cabeça humeral. E temos aí, para completar aí a face posterior, o supra, que é o principal tendão do manguito rotador que é acometido. A posição anatômica dele já favorece ao impacto, à colisão, e é um tendão que também é pouco vascularizado, ou seja, é um músculo mais propenso a processos degenerativos, tá? Então a função do infraespinhal, gente, do redondo menor, que são os músculos que, assim como o subescapular, eles fazem essa depressão, eles também têm a função de fazer rotação externa. Então o subescapular ele faz rotação interna ou medial,
E o infraespinhal e o redondo menor, eles fazem, além da depressão da cabeça humeral, eles são os principais rotadores externos do ombro. Enquanto o supra, ele tem a função de abdução e rolamento da cabeça humeral. Apesar de ser o principal tendão do músculo, dos músculos do manguito rotador que é acometido, a importância dele na reabilitação é mínima. Tá, gente? Ele deve fazer um fortalecimento no intuito de aumentar a resistência desse músculo ali, desse tendão ali na junção miotendínea, mas biomecanicamente, funcionalmente, ele não tem tanta importância assim. E já os músculos que fazem a depressão da cabeça humeral, principalmente o isquioesfial, o infra, ele tem uma função determinante por fato dele fazer o deslizamento no sentido oposto e a depressão da cabeça humeral. E todos esses músculos do manguito, gente, como vocês podem observar no lado direito aqui do slide, eles passam por baixo do espaço subacromial, tá? Observem aí que quanto menor a atividade dos músculos do manguito rotador, a gente vai ter um estreitamento do espaço subacromial, que depende também de outros fatores. Se sua escápula não se movimenta devidamente no gradil costal, por exemplo, também vai contribuir para um menor espaço subacromial. Então temos que ter um manguito rotador forte para que ele deprima a cabeça humeral e também que ele centralize, que ele abrace essa cabeça humeral e faça essa devida coaptação, centralização e forneça essa estabilidade, aumentando esse vetor de centralização da cabeça humeral na glenoide. Observem aí os vetores de força, como eu acabei de falar. Vemos aí o infraespinhal, o redondo menor, fazendo o que? Essa depressão e essa coaptação da cabeça humeral. Observem que o supra e o subescapular, o vetor deles é mais para trazer a cabeça humeral para dentro da glenoide, tá? Todos eles em conjunto, o que é que eles fazem? Abraçam a cabeça humeral, fornecendo estabilidade para essa articulação. O que acontece muitas vezes, né, que visualizamos na nossa prática clínica, seja na musculação, seja no crossfit, seja no estúdio de pilates, estúdio de treinamento físico integrado, damos muita bola para o deltoide, que é um músculo que é estético, né? Vemos aí, né, as pessoas fortalecendo demasiadamente o deltoide por ser um músculo estético, mas ele tem um vetor de força, pessoal, ascendente da cabeça humeral. As pessoas trabalham muito deltoide e nada de manguito rotador. O que a gente chama isso de força couplé, esse equilíbrio de forças na articulação a gente chama de força couplé. Temos aí um vetor ascendente e um vetor descendente gerado pelo manguito. Seria o ideal, mas não é a realidade que a gente encontra no nosso dia a dia. Vemos pessoas fortalecendo muito o deltoide e zero de manguito rotador. E o manguito, como vocês estão vendo aqui no slide, ó, principalmente o infra, o subescapular e o redondo menor, conforme já citado, eles têm essa força de depressão, translação inferior da cabeça humeral, se opondo à ação do deltoide, que é de translação superior da cabeça humeral. Então, se fortalece muito o deltoide e não faz nenhum trabalho de fortalecimento do manguito, a tendência é que a gente tenha um vetor dominante, ou seja, uma translação superior excessiva da cabeça humeral, aumentando a compressão e a possibilidade de lesão dos músculos do manguito rotador. Quanto mais a cabeça humeral sobe, menor é o espaço subacromial e maior a compressão do manguito rotador. Como vemos aí na figura, né, um fisiculturista com deltoide bonito, bem hipertrofiado, vascularizado, mas o que ocorre na maioria das vezes é o que eu acabei de falar. As pessoas não fazem, quer treinar forte, quer treinar pesado, se preocupam muito com músculos estéticos, mas esquece da parte funcional, esquece da biomecânica, esquece da importância das forças couplé, esquecem da dissipação dos vetores de força. Quando a gente tem bem equilibrados o vetor ascendente
com um vetor descendente gerado pelo manguito, a resultante é um vetor de centralização da cabeça humeral na glenoide e a preservação do espaço subacromial. Vocês podem observar isso na figura aqui do lado direito do slide, né? A dissipação dos vetores de força Couplet e a centralização na glenoide. Mais uma vez aí, do lado esquerdo do slide, os vetores de força do manguito rotador, principalmente, né, aí o infra, o subescapular e o redondo menor, já que o supra ele tem um vetor ascendente. E agora, pessoal, a gente vai ver como esses músculos do manguito, eles controlam essa cabeça humeral em relação à glenoide durante os movimentos de elevação do membro. Conforme já citado, é o movimento que mais realizamos nas atividades do cotidiano, na atividade esportiva e no treinamento de força. Então, como é que ocorre esse controle da cabeça humeral na cavidade glenoide? Aí a gente tem que ter em mente o conceito de artrocinemática. Quais são esses movimentos, Rodrigo? De movimento que chamamos de movimentos artrocinemáticos. São basicamente dois, pessoal, tá? Temos aqui a cavidade glenoide, aqui na minha mão, e na minha outra mão aqui eu tenho a minha cabeça humeral. Ao fazermos uma abdução do ombro, o normal é que ocorra o rolamento e também o deslizamento no sentido oposto. Pessoal, se ocorresse apenas o rolamento, nós teríamos o que aqui? Uma colisão, um impacto da cabeça humeral por baixo do acrômio, tá? Então, se ocorresse apenas o rolamento, teríamos um estreitamento do espaço e, consequentemente, uma laceração, um esmagamento de todas as estruturas que passam por ali. Só que temos, durante esse movimento de abdução, também, além do rolamento, o deslizamento no sentido oposto. Observe que apenas o rolamento, teríamos o impacto e a colisão. Quando ocorre o rolamento e o deslizamento, não ocorre o impacto e esse espaço subacromial ele é preservado, assim como todas as estruturas articulares que passam por ali. Então, gente, o supra ele faz esse rolamento, essa translação superior da cabeça humeral, enquanto o subescapular, o infraespial e o redondo menor, eles são responsáveis por fazer esse deslizamento no sentido oposto. Ou seja, os músculos do manguito eles fazem esse controle artrocinemático durante um movimento de elevação do membro, um movimento de abdução, tá? Aí está o estudo do grupo do Thiago Fukuda, o trabalho é do Marcondes, tá? Onde ele pegou 48 indivíduos com síndrome do impacto e comparou a força dos músculos do manguito rotador do lado com dor, ou seja, o lado sintomático, em relação ao lado saudável, ou seja, o lado assintomático. E o que é que foi observado nesse estudo? Que o lado sintomático, ou seja, com lesão, com dor, ele tinha uma redução efetiva de todos os rotadores do ombro, tá? Quando a gente vai para indivíduos mais velhos, indivíduos idosos, essa perda é geral. Mas na maioria dos casos, gente, isso é importante, esse insight, para que quando a gente for começar um trabalho de fortalecimento do manguito rotador, devemos sempre começar com os rotadores externos, porque na maioria dos casos, a perda de força é maior nos rotadores externos. E como eu já falei no início, essa redução também de rotadores internos, ela só ocorre mais em indivíduos idosos, devido à sarcopenia, que é a perda de massa muscular geral. Mas fora isso, pessoal, a perda é maior de rotadores externos, não havendo necessidade de fortalecimento de rotadores internos, pelo menos no início do tratamento, tá? Então, prioridade sempre em rotadores externos. E a gente vai ver agora, pessoal, a partir da próxima aula, no capítulo 2, que o manguito rotador ele é importante, mas não é o salvador da pátria. E as evidências atualmente apontam muito para a necessidade de fortalecimento
de alguns músculos que compõem a articulação escápulo-torácica, como o serrátil anterior, trapézio inferior, que a gente só fala de trapézio superior, mas ninguém fala de trapézio inferior. Tem outros músculos também na articulação escápulo-torácica que atrapalham nossa vida, principalmente o peitoral menor, né? E estaremos nesse próximo capítulo, nessa próxima mini aula, falando melhor do padrão de ativação, da importância do equilíbrio de força entre esses músculos que compõem a articulação escápulo-torácica. Até lá!